Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo do Devocional Portas Abertas. Me chamo o Pastor Talmir, da Lagoinha, Extremo Sul. Nosso segundo vídeo de hoje, do ano das Portas Abertas, certo? É o que nós estamos convivendo aqui na Lagoinha. Eu quero trazer mais uma vez algo para você, como eu falei no vídeo anterior. Aquilo que Deus coloca no nosso coração e que você venha viver junto conosco esse ano de 2023. Hoje o tema diz assim, machar. Só que essa palavra machar, eu vou falar de um camarada chamado Davi, as dificuldades que ele sofreu para chegar onde ele chegou. E eu vou falar de 3 coisas que vão te ajudar a superar toda a situação. E você vai chegar ao local que você sempre sonhou. Mas antes de dar continuidade, eu quero soltar mais uma frase para você, que diz assim, machar, determinar o lugar que você quer conquistar. Lembre-se, Deus já liberou para a sua vida tudo aquilo que você tanto pretende, tudo aquilo que você tanto deseja, mas você precisa marchar. Agora eu retorno lá em 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 15, 16 e 17, como Deus tratou desse homem para que ele chegasse aonde ele precisava chegar. Lá em 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 15, ele diz assim, assim que ouvires um barulho de marcha por sobre a copa das amoreiras, sairá a batalhas, porque Deus terá saído diante de ti para todo o exército dos filisteus. No verso 16, ele continua dizendo, Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado a eles. Derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gazer. Aí ele continua, no verso 17, assim a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, e o Iavé fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo do exército de Davi. Eu estou trazendo para você para que você entenda essa questão dessa série de mensagens. Da mesma forma que Deus ele fez na vida de Davi, Deus ele quer fazer na tua vida também. E eu separei 3 coisas simples, rápidas e objetivas para que você comece a exercitar e venha vivenciar essa questão do ano das portas abertas. E venha ter um testemunho muito grande do que o Senhor vai fazer na tua vida. Primeira coisa, ele diz assim, como eu obter essa resposta positiva? Esperar a confirmação de Deus. Segunda coisa, seguir a direção de Deus. Terceira coisa, Deus que muda a fama. Agora eu vou falar ponto por ponto para que você comece a se encher muito mais dessa confiança. Primeira situação, para você ter um resultado positivo na hora de você marchar. Lá no verso 1, ele diz assim, essa é a primeira situação, esperar a confirmação do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 14, no verso 1 e 2, veja o que Deus falou lá para o nosso irmãozinho Davi. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiro a Davi, levando a madeira de cedro, pedreiro e carpinteiro, para lhe edificar um palácio. Aí ele continua no verso 2. Então Davi teve certeza de que Deus o confirmaria como o rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Essa é a primeira situação. Quando você espera a confirmação de Deus, você começa a pisar em lugares certos, você começa a viver coisas que Deus planejou para você. Davi, ele não fez nada antes de ter essa confirmação do Senhor. Mas eu vou mais além para te ajudar. Veja, quando Deus ele promete tudo por completo. Lá em 2 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 14, no verso 1, ele diz, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, levando madeira de cedro. Aí ele começa, ele só não mandou a madeira. Além da madeira, ele mandou aqueles que poderiam construir aquilo que era o propósito dele para aquele momento. Então, meu irmão, minha irmã, não faça nada antes de ter a confirmação do Senhor. Essa é a primeira dica que eu trago para você. A segunda coisa, seguir a direção de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 14, no verso 10. Então Davi consultou a Deus, indagando, devo atacar os filisteus? Veja as perguntas que ele fazia. Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, ataca, pois eu lhe entregarei nas tuas mãos. Muitas das vezes a gente gera uma dúvida, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Só que a forma que Davi falava com Deus não era só uma consulta, um sinal de interrogação. Vou fazer ou não vou fazer? Ele já estava perguntando, indagando a Deus, porque ele precisava dessa resposta. Lá, como eu falei no primeiro, ele esperou a confirmação, ele só esperava a resposta de Deus. A partir do momento que Deus deu a direção, porque todas as vezes que Deus ele dá algo para você, pode ter certeza, ele vai dar a direção para você conquistar aquilo que ele te prometeu. Deus ele não vai fazer nada pela metade, eu falei para você, ele faz tudo por completo. Essa é a segunda coisa.
A terceira e última coisa, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, ele diz assim: o Deus que muda a fama. E ele continua lá em 1 Crônicas, capítulo 14, no verso 17. Assim a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, e Deus fez com que todas aquelas nações pagãs tivessem medo de Davi. Lembra das pessoas que muitas vezes não te valorizou, muito não acreditou em você? Você colocava você como improvável. A partir do momento que você espera a confirmação do Senhor e segue dentro da direção do Senhor, as pessoas que muito não te aplaudiram vão ter que te aplaudir, porque Deus ele modifica a tua fama. Muitas vezes a tua fama de derrotado passa a ser uma fama de vitorioso. E eu encerro para que você entenda junto comigo. Pastor, até agora eu quero entender essa situação que o senhor está colocando. Marchar, igreja do Senhor, significa mudar de posição ou lugar, deslocando de um lado para o outro. Então, se você não mudou de posição até agora, se você não saiu do lugar que você está vivenciando e está sofrendo, para o outro lado onde Deus quer te colocar, esse é o momento. Então, nesse segundo vídeo eu trago para você justamente isso. É hora de marchar. Deus abençoe.